Abra aí 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 10. Nos diz assim a palavra do Senhor. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Da fé e se transpassaram a si mesmo, como muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, e a piedade, e a fé, e o amor, e a paciência, e a mansidão. Só até aqui, meus amados. Senhor Deus, meu Pai, coloco diante de Ti, Senhor, mais uma vez a minha vida no Teu altar, Senhor. Pedindo, Senhor Deus, Pai, a Ti perdão das minhas fraquezas, das minhas falhas, de algo eu tenho feito diante de Ti, ó Pai. Pai, que não agradou a Ti, Pai, como tenho feito todos os dias, Pai. Peço ao Senhor que o Senhor venha, meu Pai, me ajudar, me ensinar, me fortalecer. E aqui, Senhor, coloco diante de Ti mais uma vez, Pai, para mim transmitir a Tua palavra, Senhor. Senhor, que não seja como eu quero, mas como Tu queres, Pai. Falar com cada um de nós, que o Senhor coloca para nossos corações, na nossa mente, a orientação do céu, o intermédio do Teu Espírito Santo, nos ajudando, nos ensinando, Senhor. Senhor, nós somos pequenos diante da Tua grandeza. Nós somos, Pai, o bichinho de Jacó, Senhor, diante da Sua grandeza, Pai, que Tu és grande, Tu és tremendo, Tu és poderoso, ó Pai. E aqui nós nos diminuímos, Pai, diante de Ti, Senhor, para dizer, Senhor, que nós estamos aqui para aprender o ensinamento, Pai, para que nós podemos caminhar, podemos, Pai, ó Pai, estar firmado na Tua palavra, na fé, no amor e na paciência, na mansidão, Pai. E aqui nós colocamos diante de Ti, Senhor, as nossas vidas, com tudo que o Senhor já falou aqui nesse altar, Senhor, intermédio da vida dos Teus filhos, Pai, como o Senhor usou, Senhor, aqui, para falar, Senhor, para com cada um de nós, Pai, para os ouvintes que estão ouvindo a Tua palavra, Senhor. Senhor, nós colocamos diante de Ti e agradecemos em nome de Jesus, amém, amém. Pode tomar seu assento, meus amados, glorificando e exaltando o nome santo de Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Irmãos, antes de eu falar aqui nesse texto da palavra do Senhor, queria que os irmãos abrissem Mateus, no capítulo 5, todos já conhecem, mas eu quero só citar aqui um versículo de Mateus, capítulo 5, para mim contar um testemunho que ocorreu uns anos atrás, mas eu acredito que vai edificar a fé dos irmãos, vai falar sobre fé, sobre amor e sobre mansidão. Nos diz assim no capítulo 5, versículo 5 de Mateus, vai dizer assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E aí o versículo 6 vai dizer assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Aí no versículo, se nós voltamos um pouquinho aqui, eu gosto muito desse versículo, vai falar aqui o versículo 4, diz assim, ó: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E aí o versículo 7, volta um pouquinho, descendo um pouquinho mais, diz assim, ó: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Só até aqui, meus amados. Meus queridos, nesse contexto da palavra do Senhor, Mateus, no capítulo 5, foi uns tempos atrás, começando a ler a palavra de Deus, e eu passei por alguma situação, lá na empresa. Eu tinha assim que eu comecei no período, e aí eu montei uma oficina lá embaixo na avenida. E aí eu peguei uns funcionários, umas pessoas que queriam trabalhar, e tinha muito serviço naquela época, e eu precisava muito de pessoas para trabalhar comigo. E aí eu contratei alguns pessoal, e naquela época eu registrava todo mundo. E teve um deles que não era registrado, um estava trabalhando sem registro. E aí tinha do lado um salão de cabeleireiro. E aí esse senhor, esse homem que cortava o cabelo ali do salão de cabeleireiro, sempre estaria, como eu abri, conhecia ali, nós fizemos uma amizade, sempre estava todo dia cedinho na minha oficina, e eu agradecia a Deus, orava, e eu levava o café, fazia o café, ele estava lá para tomar um cafezinho pretinho,
quentinho. Todo dia. E aí, irmão, resumindo, para não se prolongar o testemunho, só para os irmãos entenderem, a convivência, que quer dizer que você está uma pessoa ali, né, de amizade, e vai convivendo todos os dias, você está trabalhando todos os dias, e se nós analisarmos nessa parte, nós vivemos mais no trabalho do que em casa. Porque o trabalho nos consome mais, porque nós estamos mais no trabalho que em casa. Em casa só vem à noite, dorme, final de semana só. Mas você passa a semana inteirinha no trabalho. E ali eu vivi ali naquela comunhão com a pessoa ali, com aquele cabeleireiro, com aquele homem. E de repente teve um funcionário que saiu fora. E aconteceu uma situação desagradável, que um rapaz que estava trabalhando comigo, dormiu lá, pediu para dormir lá. E aí, no outro dia, ele foi e assaltou o salão do cabeleireiro do homem. E roubou essa maquinário, tudo ali do salão do cabeleireiro. E aí, teve uma situação lá desagradável. E aí, esse rapaz que estava trabalhando comigo, eu falei, ó, como você não está trabalhando, você não está executando o serviço, então não vou precisar mais de você aqui para trabalhar, porque eu só passava o serviço na semana. Enfim, resumindo, irmãos, ele saiu fora. E ele foi na justiça e me processou. E quando ele foi na justiça e me processou, irmão, eu temei na brasa, porque eu nunca tinha ido na justiça, nunca tinha ido no juiz, no advogado, nada disso, nunca tinha ocorrido sobre a minha vida. E aí eu falei, Jesus, aí comecei a orar, comecei a buscar Deus, e pedindo a misericórdia de Deus, e eu já tinha aprendido nessa passagem aqui em Mateus 5,5. E aí de repente, irmão, eu falei, seja que Deus quiser, me dá força, me dá coragem. Deus me deu sabedoria, capacitou, eu fui. Cheguei lá, conversando com a advogada, com a juíza e tal, entramos num acordo, a pessoa ganhou um valor, e aí, irmão, esse homem do salão, do cabeleireiro, ele foi contra a minha pessoa, foi a favor do funcionário. Eu peguei e não entendi, falei, mas por que você fez isso? Ah, mas porque você deixou um funcionário seu que roubou minhas coisas lá dentro da oficina, você é culpado? Eu falei, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É a pessoa que morava lá, que se alugou lá, que ela que tem a ver com essa situação. Só para os irmãos entenderem, irmão, resumir aqui. E aí, ocorreu, passou mais ou menos aí de 1 ano, 2 anos. E eu agradeci a Deus. No começo, irmãos, eu fiquei muito aborrecido, muito, sabe? Naquela situação, eu falei, mas por que isso? A pessoa do meu lado. Aí depois aquele salão saiu daquele lugar. Deus tirou aquela pessoa daquele lugar. Ele foi em outro lugar, não conseguiu se firmar naquele outro lugar. Aí ele colocou um bar, né, um negócio de bar lá, e ele também não conseguiu se afirmar. E por esses dias, irmão, só para os irmãos entenderem, por esses dias, ele apareceu lá na oficina, para mim fazer um orçamento no carro dele. E eu conhecia a pessoa, porque a pessoa também já sabia quem eu era. Lógico, a pessoa já de uma certa idade, já um senhor de idade. Chegou lá e falou assim, quanto você cobra para mim fazer esse carro? Irmão, veio na minha memória, falei, Jesus, o amor de Jesus, o Espírito Santo, me deu paciência, me deu na hora, falei, ó, vai ter que trocar o guia aqui do para-choque para fazer o alinhamento, tem que fazer esse ajustamento aqui, vai ficar bom, e vou cobrar tanto. Aí ele falou assim, tá bom, eu vou querer fazer o serviço. Qual dia que você pode fazer o serviço? Eu falei, ó, tal dia. Aí ele falou, tá bom, eu vou estar trazendo aqui tal horário, tal dia. Trouxe, irmão. Eu pensei que ele nem ia aparecer. Ele apareceu, irmão. Deus me provou nessa situação. Eu falei, só o Senhor é Deus, irmão, na minha vida, viu? Só Deus é o Senhor, porque foi Deus que deu essa situação. Então, irmão, para os irmãos entenderem, irmão, hoje nós estamos vivendo um dia, nos tempos, que nós não podemos ter ódio, nem raiva, nem gostar de ninguém, porque o céu é para todos. Jesus veio para salvar todos. Jesus não veio salvar só a mim, não só o pastor, nem o presbítero, não. Jesus veio salvar todos. Então, eu entendi a misericórdia, irmão, alcança aquele que libera a misericórdia, libera o perdão, libera algo que o Senhor possa trabalhar a nosso favor. Agora, se eu endurecer meu coração, se eu fechar a porta do meu coração, dizer, não aceito, não faço isso por ninguém, então, você tem um comércio, você tem algo, e se amanhã depois seu carro quebra no meio da avenida, você está passando lá e a pessoa está passando e ela vai te socorrer, você vai fazer o quê? Vai dizer que não vai receber o socorro? Então, meus amados, essa palavra aos nossos corações, o Jesus nos ensina para nós perdoarmos.
para nós amarmos. Porque a palavra de Deus vai dizer que nós devemos amar o nosso próximo como a si mesmo. Mas muitas das vezes eu analiso, eu faço uma reflexão na minha vida, eu falo assim, mas como que eu posso amar o meu próximo se eu não estou me amando a mim mesmo? Se eu não estou me amando, como que eu vou amar o meu próximo como a mim mesmo? Então eu estou fora do contexto, eu estou fora da palavra de Deus. Então eu preciso me amar para mim amar o meu próximo. Amar não quer dizer que eu vou viver junto, conviver junto. Não, meu amor, irmão, que Deus coloca no meu coração é para me perdoar. É para mim orar por ele, para mim apresentar a Deus sobre a vida dele. E aí se eu fazer uma expectativa, irmão, porque eu nem tudo vou lembrar, mas Deus lembra de tudo. Só que Deus não é um Deus julgador, um Deus acusador, não. O único que acusa nossas fraquezas, nossas falhas, irmão, é o inimigo das nossas almas. Agora Deus não. Deus, se ele, você ou nós pedir perdão para Deus, ele vai fazer o quê? Perdoa, ele nos abraça, ele nos traz para perto. Só que tem pessoas, não, irmão. Quando você pede perdão, pede por algo para o Senhor, o que acontece? A pessoa, ela se afasta mais da pessoa. E não é isso que Deus quer. Então, dentro desse contexto, essa pessoa foi lá e fez o serviço comigo. E aí eu fiz o serviço bonitinho, deixei bem direitinho o serviço. Ele não voltou mais, ficou satisfeito, pagou direitinho. E eu falei, está vendo o que Deus faz? Então, para os irmãos entenderem, irmãos, da forma que Deus trabalha. E aí eu quero entrar nesse contexto aqui de Timóteo, que o apóstolo Paulo falou para Timóteo, seu filho ali na fé, amado, né? E eu acredito aqui, irmão, que vai falar sobre as exortações de vários conselhos gerais naquela igreja ali de Timóteo, a respeito do amor ao dinheiro e aquele que perdeu a fé, e aquele que perdeu o amor e a gratidão. E quando o Timóteo está falando a respeito disso, com a intermédio de Paulo, dando essa respalda a respeito de fazer, não se apegar, não ter o amor ao dinheiro, não ter o amor nas coisas que é passageiro nesse mundo. Porque o dinheiro, irmão, todos nós precisamos do dinheiro. Por isso que não é pecado ter dinheiro, não é pecado você ter uma situação boa, não é pecado, meus amados, entenda bem. Mas o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. O amor ao dinheiro, irmão, ela destrói você, destrói com qualquer um de nós. Então, para nós, temos que tomar muito cuidado a respeito disso. Eu fiquei orando a Deus. Mas por que, pastor, tu está falando sobre isso? Porque hoje, meu carro, desde ontem que meu carro deu uma situação lá, que eu mandei arrumar o câmbio, e eu deixei lá no mecânico. O mecânico falou que ia ficar pronto, não ficou. E aí eu peguei hoje de manhã, pela manhã, um Uber. E nesse Uber nós estávamos conversando, o homem, um senhor de idade, conversando a respeito. E falava sobre honestidade, falava sobre o dinheiro. Porque muitas vezes hoje as pessoas, irmão, ela quer se beneficiar a respeito do dinheiro. Ou a pessoa quer ver, ou quer ganhar muito, quer ter muito, mas a favorar a ele. Mas e as outras pessoas prejudicando as outras? E nós não podemos fazer isso. E aí a pessoa se perde na fé. A pessoa se portar da fé. A pessoa sai da fé. E ela sempre raiza o seu amor ao dinheiro. E muitas das vezes prejudica até as pessoas que estavam de volta ao seu lado. Então foi algo que me trouxe assim, eu falei, Senhor, é uma confirmação. Porque quando eu estava lendo esse contexto, meus amados, que vai dizer aqui a respeito, fala assim, ó, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Mas por quê, pastor? Por quê, presbítero? Porque muitos hoje estão fazendo dessa forma, dessa maneira, se apegando ao dinheiro. Só que o dinheiro é passageiro, o dinheiro fica tudo aqui. E a nossa salvação, a nossa vida. Então, nós devemos fazer o quê? Se apegar na fé, que é a palavra de Deus, que ela produz sobre o nosso coração. Para nós entendermos, estar sempre ouvindo, nossos ouvidos, a palavra de Deus. Mesmo no dia que você não esteja no culto, mas você tem tantas programações, rádio ou palavra, ou você não tem a sua Bíblia em casa, leia, busca o Senhor. Ora ao Senhor. E a intimidade com Deus. É importante, meus amados. Porque quando nós se afastamos de Deus, aí nós se esfriamos. Aí Deus fala aqui em Mateus adiante aqui, irmão.
fala sobre aquela parábola, a respeito de que Jesus falou que estava passando, né? O semeador semeou sobre a terra. Então jogou a semente e o passarinho veio e comeu a semente. E outros sobre as pedras sufocaram, a semente não produziu. E a outra caiu no espinho, e o espinho sufocou aquela semente e morreu. Então, irmãos, que nós possamos estar sempre afirmados no Senhor, como o Senhor Jesus falou aqui por essa parábola. Nós está sempre numa terra boa, uma terra que produza, que nós podemos, que essa fé venha produzir no nosso coração, que nós prosseguimos mais para frente, mostrando, apresentando aquilo que o Senhor Jesus colocou sobre nós, como um mensageiro de Deus, intermédio do Espírito Santo, intermédio daquilo que Deus quer que nós possamos fazer, produzir. Então, meus amados, isso me traz a respeito de algo assim, quando eu contou esse testemunho, porque foi algo que Deus produziu, porque foi algo que eu nem de mim mesmo poderia. Agora me diz, meus amados, já pensou se isso ocorresse um mês ou uma semana atrás, de eu tinha ocorrido essa situação? Como eu ia receber ele na minha porta da empresa? Então tudo isso nós devemos olhar para Jesus e agradecer ao Senhor Jesus. E Ele é perfeito, Jesus é perfeito, Ele faz tudo perfeito. Então as situações que chegam nas nossas vidas, nós não podemos questionar, a gente não podemos reclamar, não podemos predejar, não podemos condenar. Não, podemos não, meus amados. Nós temos que pegar um exemplo, irmãos amados, sabe de quem? De Jesus primeiramente, mas de Estevão. Quando Estevão estava sendo apredejado, quando Estevão estava ali recebendo aquelas pedras, e quando ele viu Jesus à destra de Deus Pai, e ele olhou para aquele que estava apredejando, o que Estevão falou? Senhor, perdoa, não impune o que eles estão fazendo contra a minha vida, porque eles não estão sabendo o que eles estão fazendo, eles estão sendo impulsionados por algo que eles estão achando que está certo, e não estão. Então por isso, meus amados, eu entendo na mensagem, que Paulo alcançou a salvação em intermédio da vida de Estevão, porque Estevão pediu misericórdia pela vida dele, porque naquele momento Saulo estava lá, presente, segurando as capas daqueles que estavam apredejando Estevão. Então quando a gente examina as escrituras, do Espírito Santo me traz à minha memória algo poderoso, porque eu entendo, irmão, que nós devemos cada dia ser modelado, ser aperfeiçoado, como diz assim, nós estamos, que nem a palavra de Deus diz na realidade, né, que nós somos vaso, e vaso é o quê? Modelado na mão do oleiro, e muitas das vezes nós estamos dessa forma, porque ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui é santo, ninguém aqui vai dizer assim, eu sou santo, eu sou o melhor de todos. Não, irmão, ninguém aqui não é melhor que ninguém. O único melhor aqui, o único que é santo aqui é Jesus Cristo, que é o Cordeiro Santo de Deus. Aleluia, glória a Jesus. É Ele que tem, irmão, a santificação sobre as nossas vidas. Então a palavra de Deus nos traz sobre nessa noite, para que nós possamos amar a Jesus, amar sua palavra, firmar a nossa fé em Jesus, firmar a nossa fé na palavra, no Espírito Santo de Deus. Porque as demais coisas, irmãos, virão. Eu não posso almejar, não posso desejar, eu posso sonhar. Sonhar, irmão, não é pecado. Sonhar não é algo que você diz assim, não, você não pode, não, você é um sonhador. Eu vi uma mensagem aqui, eu acho que foi o presbítero que falou, não deixe de sonhar. Se você tem vontade de fazer a faculdade, se tem vontade, tem sonho de fazer um trabalho, se fazer um curso, faça. O sonho, ninguém pode te matar, principalmente o de Deus. Se Ele te deu o sonho, você pode sonhar, irmão. Faça que nem José, sonha que Ele tem um proveito do céu para a tua vida, para a minha vida. Então é importante nós frisarmos, meus amados, a fé. Eu sempre toco nessa parte. E aí vai falar assim, a fé não se transpassaram, e assim mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça e a piedade e a fé e o amor e a paciência e a mansidão. Irmãos,
Nós estamos vivendo um tempo de mansidão? Não. É poucos que têm essa mansidão, meus amados. É poucos que nós podemos produzir intermédio dessa palavra. Ser manso com os próximos, com as pessoas de nossa volta, no nosso trabalho, na nossa casa. Que nós passamos uma situação difícil, irmão Pedro. Aí que o negócio não é manso mesmo. Mexeu com o meu bolso, mexeu com aquele que era meu. Não, eu vou entrar, não sei o que. Não, peraí, vamos resolver o que está acontecendo. É assim, está certo, está errado. Então é mansidão. Porque se você for como se diz assim, para briga, vai acabar se machucando, ou vai machucar alguém. Então tudo isso nós temos que analisar, tudo isso nós temos que ver dentro da palavra de Deus. Então essa palavra falou fortemente ao meu coração: paciência e mansidão. Irmão, nós hoje não estamos tendo mansidão não, nem paciência. Hoje as pessoas não estão tendo paciência. Hoje eu achei algo que nem citar. Eu estava fazendo a travessia para mim vir para cá. E aí eu estava no carro, aí a pessoa fez uma açãozinha e ela não dá para passar, ela não passou, ela queria já passar direto para outra mão. E ela estava deixando os outros carros passar, e um cara estava atrás, apressado, e buzinou. E eu buzinei a primeira vez, eu buzinei, mas não buzinei mais. Mas o cara não, ficou quase umas 5 vezes buzinando, perturbando a pessoa que estava na frente. Eu falei, isso aí já é de abusar, né? Porque se a pessoa buzinar uma vez, 2 vezes, beleza. Mas a pessoa nervosa buzinando, irmão, não está paciente não essa pessoa. E a pessoa já queria cortar já na frente da outra pessoa. E eu fiquei pensando, irmão, eu não ia falar sobre isso, mas o Espírito Santo tocou meu coração, vou falar. E isso se torna, irmão, nas nossas vidas como paciência. Se torna nas nossas vidas, irmão, como nós ser paciente. Não só, irmão, ó para você ver como Deus está falando. Espera aí, eu amanhã depois vou ficar idoso, vou ficar numa certa idade. Porque a gente não sabe o que está dentro de um carro, né? Se a pessoa é uma certa idade, se é idoso, se é uma senhora. Nós não sabemos. A pessoa está no volante, você não está vendo a pessoa. Ou a pessoa que está recente habilitado. E a pessoa está ali buzinando, xingando, falando um monte de coisa. Mas cadê a paciência? Cadê a paciência com os idosos? Cadê a paciência com as pessoas? Então tudo isso nós temos que entender. Tudo isso nós temos que relevar. Mas, espera aí, nós estávamos atrasados? Por isso, irmão, nós temos que ter horário. Nós temos que ter momentos, tudo certinho, programado para fazer as coisas certinho. Porque se eu saio atrasado, e eu quero chegar apressado lá, porque eu estou atrasado, que eu quero rapidinho, só que vai ter uma pessoa lá na frente lá e vai acontecer o quê? Está devagar. Então nós devemos ter paciência. Nós devemos ter mansidão com as pessoas. E, irmão, para nós adquirir isso dessa forma, só Jesus. Porque Jesus é paciente, Jesus é mansidão, Jesus é paz. Somente Ele nas nossas vidas. Então, sem Jesus, irmão, nós não podemos fazer nada. Por isso eu digo, às vezes a gente olha para nós mesmos e fala assim, não, eu sou assim, sou desse jeito. Irmãos, é quanto você não mudou. Mas se alguma coisa ocorrer durante a sua vida, as coisas mudam. Todo mundo muda de um dia para o outro. Nós mudamos todo dia. Não muda a temperatura? Muda. Não muda a formação de você tem que almoçar, tomar o café. Todo dia você não faz a mesma coisa. Então muda alguma situação. O seu temperamento, muda a sua pressão. Às vezes você está com pressão alta, pressão baixa. Um tem uma situação, outro tem outra. Então vamos apresentar diante de Deus o que nós temos, meus amados. Intermédio que nós adquirimos uma fé. Colocar, Senhor, a minha dificuldade é essa. A minha fraqueza é essa, Senhor. E o Senhor me conhece, Pai. Mas por que eu estou falando dessa forma? Porque Davi, irmãos, Davi, mesmo nas suas fraquezas, ele apresentava ao Senhor, Senhor, essa é a minha fraqueza, Senhor. Eu estou sendo sincero contigo. Não adianta eu esconder nada para ti, Senhor. Por quê? Porque o Senhor conhece, Pai. Eu não posso esconder, mas posso esconder do meu irmão, da minha irmã. Mas do Senhor eu não posso esconder nada. Então é assim, meus amados. Às vezes nós devemos esconder algo de alguém, mas de Deus nós não podemos esconder. Mas por quê? Porque é uma fraqueza nossa. Mas se nós for poder melhorar,
a palavra de Deus vai dizer que Ele é misericordioso para nos alcançar a sua bondade, o seu amor, a sua graça sobre as nossas vidas. Então é importante nós entendermos, meus amados, que nós devemos olhar para Jesus. E aí quando Jesus, irmão, Deus visita Salomão, homem rico, Davi rico, aí eu olho para José não tinha nada, estava no fundo do poço. Quando ele foi para a casa de Potifar, era um servente, servia ali ao Senhor. Aí o que aconteceu? Governador, se tornou governador, mas subiu ao coração dele. Ele desejou a riqueza de Faraó? Não, meus amados, não. Ele se alinhou no Senhor, ficou na sua posição, mas espera aí, mas pastor, mas ele fazia lá, tinha gente que trazia, né, as propriedades para adquirir o alimento, trocar por aquela situação, e ele aproveitar daquela situação. Não, eram situações que se causou por daquela formação, irmão. Agora, se eu faço economia, e a pessoa está apertado, está precisando de vender para pagar outra situação, e eu compro com preço justo, irmão, isso não é querer passar a perna, não, é o que estou pagando, não estou sendo injusto com a pessoa, então eu não estou se beneficiando. Então entenda, meus amados, que nós devemos fazer os negócios diante do Senhor. Senhor, isso é certo? Senhor, isso é da sua vontade? Esses dias eu estava perguntando para Deus, falei, Deus, eu estou sonhando tanto com aquele carro, mas é da tua vontade, Pai? Será que esse carro do meu sonho é o que o Senhor quer para mim? Que é o Senhor que quer me dar esse sonho para mim realizar? Porque se for, irmão, não é para subir meu coração. Aí hoje, eu nunca me apeguei com essa situação, meus amados, porque todos os carros que eu compro, eu vendo, eu desfaço. Só que hoje, né, eu peguei o carro da sogra emprestado, e aí hoje me deu uma saudade, irmão, do meu carro, que eu arrumei com o maior carinho, maior aquela situação, eu falei, mas como pode, né? E o carro está lá arrumando, e eu sentindo saudade, falei, não posso me pegar na situação, porque o dinheiro que eu achar nele, já vendo logo, porque eu não posso me apegar, irmão, o dinheiro nessa terra, porque se Deus dizer, chegou sua hora, meu filho, eu vou dizer, não, Senhor, me leva agora não, porque tem esse carro aqui que eu gosto dele. Não, meus amados, nós não podemos se apegar a nada nessa terra, nós temos que apegar na sua palavra e na nossa salvação, pedir ao Senhor. E aí me traz a minha memória, né, do meu irmão, o presbítero Luiz, ele sempre fala, quero ir para o céu, e eu falo, eita Jesus, como queria ter essa vontade, esse desejo com o meu irmão é uma bênção de Deus, para nós empatar para Petininga, ele falando toda hora, eu quero ir para o céu. Nós estávamos lá na padaria tomando um cafezinho, lá, e ele falou assim, eu quero ir, sabe o que eu quero mesmo, irmão? Eu quero ir para o céu. Eu falei, que bênção, viu, irmão, uma bênção de Deus. Mas, irmão, quando nós temos esse desejo, esse amor, se apegar com as coisas de Deus, é favorável a nós, melhor que nós se apegar com essas coisas terrenas. Nós temos que adquirir? Tem, irmão. Nós temos que lutar, correr atrás, trabalhar, sonhar. Temos, irmão, não é pecado. Mas nós não podemos colocar o nosso amor ao dinheiro, porque é a raiz de todo mal. Agora, se nós colocar o nosso amor naquele que nós podemos amar o nosso próximo, amar os nossos irmãos, amar aqueles que estão, sabe, precisando, amar aqueles que estão no leito, doente, precisando, irmão, sabe, de um amor, aquele amor fraternal que envolve algo assim que você se alegra. Você já sentiu isso? Quando você chega alguém parece que tem um brilho assim, você abraça aquela pessoa, você vê realmente o amor de Cristo sobre a vida dele. E você fala que realmente ele está agindo certo com você. É isso, meus amados. Eu estou falando algo que está aqui profundo que Deus fala. É uma coisa, irmão, que né, todos nós temos defeito. É uma coisa que todos nós, alguma coisa nós vamos falhar, né? É que nem o jeito aqui, eu gosto de tratar cada um jeito aqui. Só que eu me divido com o irmão, com o pastor Beri. Rapaz, o jeito dele ali sabe, eu até hoje perguntei para o Gabriel, você se comportou na aula do pastor Beri? Eu perguntei se ele tinha aula hoje com o pastor Beri, né? Eu falei, você se comportou, filho? Porque, sabe, irmão, é algo assim que me preocupou, sabe? Porque é algo que tem uma ligação.
mas eu tenho uma ligação com o presbítero, uma ligação com o pastor José Colares, ali tem o Ícaro. Então, irmãos, quando a pessoa vai embora, a pessoa sai, a gente sabe, sente aquela falta. O irmão Pedro também sente a falta. Irmão, é importante para nós amarmos uns aos outros. Nós não podemos, irmão, olhar só, mas fulano tem esse defeito, mas esse não tem. Irmão, mas Jesus não ama ele com os mesmos defeitos? E da mesma forma que Jesus me ama com meus defeitos, eu tenho que amar o meu próximo. Eu tenho que amar meus irmãos, minhas irmãs. Com mesmas fraquezas, irmão, que todos nós temos. Agora, muitas das vezes eu tenho que olhar, não, eu sou perfeito, sou bom nisso aqui, sou bom naquilo. Irmão, vai chegar uma hora que você vai... Não tem a passagem de Deus que fala, vigia para tu não cair, ou se não se segura. Não, irmão, o que tem que fazer? Nós temos que vigiar, irmão. Não se coloque que você é super-homem. Não se coloque que nós somos super-homem. Não, nós precisamos um dos outros. Nós precisamos, porque se nós fazermos uma corrente aqui, meus amados, com essa multidão que está aqui, em oração, Deus abre o céu. Deus ouve a oração. Agora, se eu ficar desunido com meus irmãos, e não pegar na mão dos meus irmãos, não orarmos junto, irmão, como Deus vai ouvir a oração? Como vai subir ao céu? Não tem como, meus amados. Então, se nós depositar nossa fé em Deus, as horas já se avançam, meus amados. Tinha mais um contexto aqui da palavra de Deus, mas amém. Mas vamos lá. Quando nós colocamos aqui o amor em Jesus e no nosso próximo, Deus abençoa, Deus prospera. Então, nessa noite, meus amados, essa palavra que venha ao teu coração, prosperar sobre a tua vida, que Deus venha derramar sobre a tua vida mansidão, paciência e a fé, para que nós possamos servir a Jesus até a volta dele. Porque a volta de Jesus, irmão, está próximo. E muitas das vezes nós estamos, às vezes nós brincamos, às vezes nós falamos coisas que não devíamos. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo Jesus cada dia mais próximo. Eu vejo Jesus dizendo, meu filho, se conserta mais um pouco. Faz isso mais um pouco. E às vezes, com as coisas das nossas vidas, com a situação, a gente acaba meio vacilando um pouco, falhando um pouco diante de Deus, fala, Deus, aqui mais uma vez eu preciso, Senhor, a sua misericórdia, me alcança, Senhor, Pai, eu não posso me apegar com essas coisas terrenas, essas coisas que nos atraem, que nos deixa nós distante do Senhor. Essa é a verdade. A verdade, irmão, nós devemos buscar em Deus, buscar em Jesus, buscar na sua presença.